Hoje esse vídeo é sobre a estratégia 3 de escanteios. E assim como eu expliquei no último vídeo, essa estratégia tu pode fazer um investimento antes do jogo. Tá? É uma das raras exceções. Isso porque eu sempre digo, né, que gols são ruins para esse mercado de escanteio. Isso porque os gols não nos afetam tanto nessa estratégia. E também, só um parênteses aqui, o legal e o bom da Bet365 é que a gente pode encerrar uma aposta no meio, né? Como eu já mostrei, já devo ter mostrado para a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, tu tem um botão onde tu clica e encerra a aposta no meio do jogo. Diferente dos outros sites, não tem que esperar até acabar o evento para ganhar dinheiro ou perder. Tem, ao longo do jogo, a casa te oferece uma quantia e tu pode encerrar a aposta ali. E o legal da Bet365 é que tu pode encerrar uma aposta logo depois de um gol. Digamos que tu tenha feito a tua análise que ia ter tantos escanteios, tá? Daí aconteceu um gol, tá, que muda completamente o cenário do jogo, que muda completamente o cenário que tu investiu. Aí tu pode, na mesma hora, encerrar a aposta no meio e não ter tanto prejuízo como tu teria se o jogo continuasse e não pudesse vender. Tá? Mas então, foi só um parênteses aqui. Vamos para a estratégia 3, que é essa aqui. Ó. Quando investir no mercado de marcar 5 escanteios primeiro. Como eu já falei, a estratégia 2 era de marcar 7 escanteios primeiro. Essa aqui é de marcar 5 escanteios primeiro. Em quais jogos? São jogos bem específicos, tá? Que é no segundo jogo de campeonatos eliminatórios e apenas quando o time da casa tiver perdido por 2 gols de diferença a primeira partida. Tá? Então o time da casa tem que ser favorito, as odds tem que ser no máximo de 2-1. Então também é uma estratégia bem metódica, super simples. Se o time for favorito, tiver perdido de 2 ou mais gols de diferença na primeira partida, né, do campeonato e vai jogar em casa agora a segunda, pum, chumba em investimento para ele chegar em 5 escanteios primeiro. Olha, eu não lembro a última vez que eu fiz esse investimento e eu perdi. Claro que não é toda hora que tem esse tipo de situação, né? Mas eu não lembro a última vez que eu perdi fazendo esse tipo de investimento. E não pensa que paga pouco, porque lembra que no último vídeo eu falei que 7 escanteios pagavam em torno de 1,30, 1,40 talvez, né? Então, como chegar em 5 escanteios, tu acha que é menos? Não, não é. Olha só o detalhe, aquilo lá era de odds de 1,01 até 1,3. Né? Aqui são quaisquer odds de até 2-1. Ou seja, tem vários jogos que é 1,80 para o time ganhar, que chegar em 5 escanteios primeiro paga muito bem. Paga ali quase em torno de 2-1 mesmo. Então agora eu vou mostrar 3 exemplos que aconteceram recentemente e que tu vai ver exatamente como é que se aplica essa estratégia. E também eu aconselho tu a entrar no meu site e ver ali a parte do blog, onde tem vários vídeos. E acho que uns 2 ou 3 vídeos vai ser sobre essa estratégia aqui mesmo. Eu mostro vários exemplos na prática. Mas então, eu vou mostrar aqui o Flash Score também. Bom, então aqui está aberto já a Flash Score. Eu vou mostrar esse jogo do Corinthians com o Guarani, que é um jogo bem interessante até pelo seguinte. O Guarani ganhou o primeiro jogo de 2-0 em casa, né? Então, se encaixa exatamente nesse perfil que eu falei. O Corinthians vai ser favorito, paga até 2-1, está jogando em casa, competição eliminatória e perdeu o primeiro jogo por 2 gols de diferença. O que tu faz? Pum, chumba e que o Corinthians vai chegar em 5 escanteios primeiro, tá? Olha só, eu vou mostrar primeiro o que interessante que foi esse jogo. Eu vou mostrar aqui, abrir o jogo, estatísticas. Olha só, Corinthians 5 escanteios e Guarani 0, tá? Mas, bom, acertei esse meu investimento, mas olha só que interessante. O Corinthians fez 5 escanteios já no primeiro tempo e o resultado continuava 0-0. Então, eu até vou adiantar de agora que uma estratégia que eu vou ensinar mais pra frente, eu aplico outro investimento, tá? Em determinados escanteios pro Corinthians e a tendência era muito boa para mim, porque o Corinthians estava pressionando muito, era muito favorito, precisava muito do resultado, estava indo para cima e já tinha feito 5 escanteios, então eu apliquei outro investimento de uma estratégia que eu vou falar mais adiante, só que aconteceram 2 expulsões para o time do Corinthians no início do segundo tempo. E aí o Corinthians ficou com 9 em campo,
Daí foi um horror o jogo, o Corinthians não pressionava, inclusive o Guarani fez um gol no final. Então eu acabei errando o meu investimento. Eu ainda consegui salvar um pouco, porque quando teve a segunda expulsão, eu encerrei a aposta. Como eu disse já que na Bet365 é possível, tanto depois de um gol ou de uma expulsão. Eu acabei perdendo dinheiro, claro, mas eu consegui pelo menos salvar um pouco, diminuir um pouco do meu prejuízo, porque eu encerrei a aposta. Isso graças a esse sistema que a Bet365 tem. Então, esse jogo tinha a tendência de eu acertar essa minha outra aposta, mas com o imprevisto dessas duas expulsões eu acabei me fudendo e pelo menos não me fudi tanto porque eu encerrei a aposta. Bom, esse é o jogo do Corinthians, que foi um dos exemplos. Deixa eu lembrar. Outro exemplo foi do Sport com a Chapecoense, que eu lembro que foi nesse mesmo dia. Tá? A Chapecoense tinha ganho de 2-0 o primeiro jogo, daí o Sport foi jogar lá no Recife e precisava da vitória. E eu lembro que também se encaixou nesse mesmo perfil de jogo. Eu lembro que o Sport fez acho que 10 escanteios e a Chapecoense fez acho que um ou nenhum. Enfim, aqui no Flash Score não tem as estatísticas do jogo da Copa do Brasil, só tem do Brasileirão. Mas por isso esse jogo do Sport, inclusive aconselho tu a entrar ali no meu site, na área do blog, porque eu tenho um vídeo específico só sobre esse dia aí, que eu não vou lembrar o dia, mas eu acho que foi dia 12, acho que foi dia 12 de maio, que eu fiz várias análises, tem um vídeo bem completo de vários passo a passo, assim, de várias estratégias diferentes, de umas até vão ser novas para ti, mas vai ter sobre essa daqui, então dá uma olhada lá que vai ser bem interessante. E outro jogo que foi bem legal também, que dá pra ver exatamente essa estratégia, foi no jogo do Atlético Goianiense, que eu inclusive gravei um vídeo específico sobre esse jogo, também tá lá no meu blog, eu aconselho a tu ver, que é eu falando com um amigo meu no WhatsApp, que eu falei pra ele investir pré-jogo, né, ele pediu orientação, eu falei, olha, pré-jogo só nesse jogo, tá? E eu vou até mostrar aqui os prints, que foi bem legal. Tá aqui, ó, achei os prints que eu tirei. Esse aqui é o jogo do Atlético Goianiense com o América de Natal. O primeiro jogo foi 4-2 para o América de Natal. Então, como eu disse, já a Copa do Brasil se encaixa naquele perfil. Daí tá aqui, investi nesse mercado de 5 escanteios primeiro. Em 25 minutos de jogo já deu 5 escanteios para o Atlético Goianiense. Eu fiz outro investimento, inclusive. Daqui aos 36 minutos já tinha 8 escanteios. Sei que no intervalo já tinha 10 escanteios. E também mais pra frente eu vou ensinar outra estratégia de o que tem que fazer no intervalo. Eu apliquei mais um investimento e no 78 minutos já tinha 18 escanteios e também apliquei aquela estratégia e estava já 1-0 e daí eu apliquei a estratégia 1, lembra? Nos 15 minutos finais, quando o time tiver, na verdade quando o time estiver perdendo, né? Mas nesse caso está praticamente perdendo, porque levou 4-2 no primeiro jogo e tá 1-0 só agora. Então tem que, como se estivesse perdendo, para se classificar tem que fazer gol. Então também apliquei outro investimento. Eu sei que eu acho que apliquei uns 4 ou 5 investimentos nesse jogo e ganhei todos. No final deu 21 escanteios pro Atlético Goianiense e foi incrível, assim. Inclusive, por isso até que eu fiz um vídeo lá ali no blog exatamente sobre isso. Eu conto mais detalhado essa história aí. Então essa aqui é a estratégia 3. É super simples. Eu juro que eu não lembro a última vez que eu errei quando aconteceu esse cenário de jogo. E eu aconselho tu a entrar no meu blog e no site, que lá vai ter muito mais vídeos sobre isso. Isso aí.